יחד, 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 כולם קדושה, חיי שלשת, כולם קדושה. Então vamos lá começar a nossa aula de hoje. A gente parou aqui no parte 6, o que é o apoio na Torá no trabalho que a gente deu presencial, no sábado. A gente parou aqui na terceira página. Então, só para dar um pequeno resumo desta sexta parte aqui, o sexto artigo, a gente estudou que existe a Torá e existe as mitzvot. E Baal HaSulam ensina que existem dois tipos de luz, de iluminações, que é a iluminação da Torá, a luz da Torá, e as luzes da mitzvah, de uma mitzvah, que é um mandamento. Então, a gente aprendeu que é necessário o estudo e a prática da Torá. Mas aquele que corrige a sua alma, aos poucos, de passo em passo, ele vai estudando a Torá, ele vai enraizando a Torá na sua alma, a luz da Torá começa a brilhar de uma forma definitiva. E a luz de uma mitzvah é algo que ilumina, como se fosse uma luminária que você acende quando você faz o mandamento, a mitzvah, e depois essa luz ela vai embora. Isso quer dizer que às vezes a gente está fazendo uma mitzvah, e a gente sente uma sensação boa, a gente sente a presença do Criador quando a gente está fazendo esse mandamento. Então, depois aquilo diminui. É uma luz momentânea. É uma luz que, na verdade, ela vem e ela corrige uma parte da nossa alma. Mas a luz da Torá é uma luz que brilha sempre. Então, existe aquela pessoa que ela vive a Torá, então a alma dela está revestida com essa luz, que na verdade a luz da Torá também pode ser chamada também de luz de Hormá, a luz da sabedoria. E existe aquela pessoa que ela não tem a sua alma tão corrigida assim, mas ela tenta estudar a Torá, cumprir as mitzvot, e ela sente essas iluminações, essas influências que vêm e vão, mas elas não são à toa. Essa influência que ela vem é uma luz de correção. Então, aos poucos, quando a pessoa ela vai se corrigindo as suas midot, seus atributos emocionais, ela vai corrigindo seu comportamento, pensamento, fala e ação, ela vai construindo essa luz da Torá. Então, essa construção da luz da Torá, ela vai corrigir a alma da pessoa em si, ela corrige as qualidades da alma. Então, essa é uma diferença entre a luz da mitzvah e a luz da Torá. A gente aprendeu também sobre os mundos superiores e a importância do mundo de Asiá para os mundos superiores. Ele fala que sem o mundo de Asiá, sem o Olam Hazé, sem o mundo da ação, os mundos espirituais superiores, eles estão em estado de atzmuto, eles estão no estado não definido da coisa, eles não têm definição, porque eles não têm o alcance de uma criatura. Então, todo discernimento que ele não tem o alcance da criatura, ele é indefinido, ele é potencial. E esse potencial, ele deve ser transformado em ato, uma coisa ativa. E deve ser transformado em uma coisa ativa através da atitude do ser humano, através
da ação do ser humano, através das mitzvot, através da Torá, que você reveste os mundos superiores e você dá um sentido aos mundos superiores, dá uma forma a eles. Ao contrário, o que não é alcançado é como se não existisse, como fosse indefinido. Então, a criatura, ela enxerga até um certo degrau. Ela enxerga até, vamos dizer, o terceiro degrau. Ela não consegue enxergar o quarto e o quinto degrau. Então, é como se o quarto e o quinto degrau não existissem para ela, está em potencial, ela não tem alcance, ela não tem discernimento disso. Então, isso é similar aos mundos superiores. Enquanto a pessoa não trabalhar as suas qualidades interiores e ela ter similaridade, ter a chamada de Devekut, que a Devekut é uma união, a Devekut é uma semelhança, é você se aproximar em qualidade. Então, essa Devekut, que é uma adesão entre duas coisas, a pessoa que está em Devekut com o Criador, ela está em similaridade de forma com o Criador. Então, a pessoa que ela vai se aproximando, corrigindo, ela constrói, ela reveste os mundos superiores, e os mundos superiores começam a serem discernimentos para essa pessoa. Essa pessoa começa começar a compreender essa pessoa, ela vai começar a compreender realmente o espiritual. Além disso, se ela não chegar ao nível espiritual, ela não vai ter uma percepção do espiritual, ela só vai ter ela vai imaginar o que seria algo espiritual. Ela não vai ter o conceito vivido em si, sentido, mas ela não vai experimentar o espiritual em si, a não ser que ela esteja em similaridade de forma com o espiritual. Então é isso que Baruch HaSulam ele explica para a gente. Na verdade, tudo da criação ela parte da atitude da criatura, da kavaná, a intenção da criatura, do trabalho do ser criado para sentir o mundo espiritual, para entrar em similaridade de forma com os mundos espirituais. A partir daí, a pessoa realmente ela começa a sentir e a entender e compreender o que são os mundos superiores. Então, a gente parou nessa parte que ele fala sobre o alcançado, o alcançando e a coisa alcançada. Isso é assim porque a exigência... Não, desculpa, eu tô na página errada. Tá, a gente está aqui na página 36. Então, o que ele diz assim, se alguém se sente feliz no estado em que se encontra, diz que o Criador é chamado de benevolente, já que é o que sente, que recebe o bem dele, ou seja, ela recebe o bem do Criador. Nesse estado, ela é chamado de tzadik, de justo, já que o ma-tzadik justifica o seu fazedor. Aí ele usa aqui duas palavras, é o tzadik, o justo, porque ela ma-tzadik, o Criador, porque ela justifica o Criador, por isso ela é chamada de justo. Shalom, Rose. Se alguém se sente mal no estado em que está, não pode dizer que o Criador lhe envia o bem. Portanto, nesse estado se vê que é chamado de rachá, que é mal, já que ela marchear seu Criador. Ou seja, ela condena. Aqui ele usa novamente as duas palavras para fazer essa associação. Ele é um rachá,
mal porque ele mar-rachiá condena o seu fazedor. No entanto, não há um estado intermediário em que a pessoa se sente tanto bem quanto mal. Pelo contrário, ou se é feliz ou infeliz. Nossos sábios escreveram em Berahot, página 61. O mundo não foi criado nem para os totalmente maus, nem para os totalmente justos. Isso porque não há tal realidade onde se sinta justamente bem e mal. Quando os nossos sábios disseram que há um meio termo, se referiram aqui com as criaturas que possuem discernimento de tempo. Pode-se dizer meio termo, entre dois tempos, um após o outro, como aprendemos, que é uma questão de subidas e descidas. Esses são dois tempos. Uma vez é mal, na outra justo. Mas em um só momento em que se deveria se sentir bem e mal simultaneamente, não existe. Daí se conclui que quando disseram que a Torá é mais importante que a mitzvah, é precisamente no momento em que não é praticada, isto é, quando não se tem vitalidade. Então a Torá é mais importante que uma mitzvah sem vitalidade. Isso porque não se pode receber nada de uma mitzvah sem vitalidade, ou seja, o mandamento mecânico. Mas com a Torá, ainda há um sentido do trabalho que havia recebido enquanto praticava a Torá, embora a vitalidade tenha partido, o caminho permanece e ela pode usá-lo. Há um tempo em que uma mitzvah é mais importante que a Torá, ou seja, quando há vitalidade numa mitzvah e nenhuma vitalidade na Torá. Assim, quando não praticada, ou seja, quando não tem vitalidade e regozijo no trabalho, se não tem outro conselho além de orar. No entanto, durante a prece é preciso saber que se é mal por não perceber deleite ou prazer no mundo, embora faça os cálculos para acreditar que o Criador apenas dá o bem. Eu vou explicar, é só para a gente avançar na leitura, mas eu vou explicar tudo isso daqui, porque a leitura em si pode ficar um pouco confusa, porque são muitos conceitos que traz aqui ao mesmo tempo. Então, às vezes, pode parecer confuso. Apesar disso, nem todos os pensamentos que se tem são verdadeiros no caminho do trabalho. No trabalho, se o pensamento leva à ação, ou seja, a uma sensação nas entranhas, de modo que sintam que o Criador é benevolente, os órgãos deveriam receber vitalidade e contentamento disso. Se não tem vitalidade, de que servem todos os cálculos, se agora os órgãos não amam o Criador, porque ele lhes dá abundância? Assim, deve-se saber que não tem vitalidade nem regozijo no trabalho é um sinal de que é mal porque está infeliz. Todos os cálculos são falsos, que não conduzem a uma ação, ou seja, a uma sensação nos órgãos do amor ao Criador, porque ele dá deleite e prazer às criaturas. Então, esse é um texto que não é muito simples, mas a gente vai conseguir entender o que ele quer dizer aqui. Baal HaSulam, ele está ensinando de que quando a gente faz uma mitzvah sem vitalidade, ou seja, a gente não acredita realmente no Criador. A gente age, como nas aulas passadas a gente falou, a gente sempre age dentro da recompensa e o castigo. A gente nunca age pelo Criador em si, pela glória do Criador. Shalom, mano. A gente nunca age pelo Criador em si, porque a nossa natureza não está corrigida. Então, se foi prometido a nós que a mitzvah, o mandamento, é uma coisa boa e ela traz a recompensa por praticá-la, por fazê-la, a gente tenta fazer buscando uma recompensa pelo bem que a gente faz.
Ou seja, é uma questão que trabalha ainda dentro da razão humana, dentro da lógica de recompensa e castigo. Não é uma coisa de similaridade de forma com o Criador, mas é um caminho. Dentro desse caminho, a gente está agindo em Lorishma, não pelo Criador. Então, assim, o mandamento mecânico em si, ele só tem ele tem um valor, claro. Ele não é desprovido de nenhum valor, ele tem um valor. Você pode fazer o bem, até porque o mundo ele é um mundo físico. Então você pode e você deve fazer o mandamento. Só que quando você está ligado à luz da Torá, você trabalha acima disso, acima dessa lógica das mitzvot. Ou seja, você em cada mitzvah que você faz, você usa uma intenção pelo Criador, uma intenção por trás daquilo. E essa intenção, ela deve ser uma intenção pura, é uma intenção de você se aproximar do Criador, fazer o bem às criaturas. Esse é um nível elevadíssimo e deve ser trabalhado, assim, exige muito esforço, muito tempo, muita vitalidade da nossa vida, do ser humano. Se a gente não usa de vitalidade, não põe força, vitalidade na prática dos mandamentos, eles não têm o valor que eles deveriam ter, de corrigir a nossa alma. Mas isso faz parte do nosso caminho. A gente não nasce com a intenção completa, perfeita já, com esse paradigma de trabalhar pelo Criador, de fazer o bem às criaturas, de querer se aproximar dele. A gente nasce com a nossa natureza egoísta normal, animal. Só que, Shalom, Denise, só que com a Torá, a prática, o estudo da Torá, não só o estudo da Torá, mas o estudo e a prática da Torá, o estudo da Kabbalah, a gente desenvolve um embrião. Esse embrião, que é tão importante, ele é realmente o início da alma, o início da alma humana. Mas como assim? O início da alma humana? A alma não é eterna? Mas o que quer dizer isso? O embrião. O embrião da alma, ele é aquele conceito que a gente já estudou do pequeno ponto no coração. Esse é o início do trabalho espiritual. Isso é uma quebra de barreira entre paradigmas, entre as visões que a gente tem por padrão. Por exemplo, a pessoa ela começa no caminho público, no caminho comum. Vamos dizer, quem é de Israel estuda a tradição do povo judeu. Então ele começa a estudar a Torá, o Tanar, ele começa a estudar o Talmud, ele começa a estudar os Midrashim, toda a vasta literatura judaica. Nesse momento, não quer dizer que ele está trabalhando em Lishma ainda, mas ele está dentro da fé comum, ele está dentro da fé do povo, a fé das massas, da tradição, que é o início do caminho. Então ele começa trabalhando dentro da lógica de recompensa e castigo. Se eu fizer o que o Criador manda através das suas escrituras, ele vai me recompensar com o bem. Se eu não fizer, eu vou ter o castigo, o mal. Então a pessoa trabalha dentro dessa lógica, é normal. Mas a partir do momento que ela vai caminhando e ela quer sempre mais, porque a natureza humana é querer mais, é você ter o desejo de receber, de se preencher a todo instante, você corrige de pouco a pouco até você chegar a Lishma. E é um caminho difícil. É um caminho que exige muita correção da nossa alma. Então é como se fosse o nascimento de uma nova criatura, uma nova alma. Porque enquanto a gente está em Nefesh de Nefesh, a nossa natureza normal, a nossa natureza de desejo de receber não corrigido,
que é normal, a gente está no mundo de correção, esse mundo é chamado de Olam Hatikun, é o mundo da correção. Nós começamos o trabalho para receber recompensa, só que a gente vai querer mais, a gente quer realmente se aproximar, a gente quer saber quem é o Criador, o que é o Criador. A partir desse sentimento de que nós lemos aqui, que existe uma sensação, uma chefá dentro do vaso, que ela ilumina o vaso, ela corrige o nosso recipiente e nos aproxima do Criador, a gente quer saber o que é isso. Mas a gente, além de tudo, a gente está agindo pela força de receber, pela vontade de receber. Porque essa é a nossa natureza, a gente não pode escapar disso. Mas quando a criatura ela vai se corrigindo, aquele pequeno ponto no coração, ele vai se desenvolvendo no embrião, e ele vai se desenvolvendo e formando ali uma estrutura, novas qualidades da alma, novas percepções, novas sensações espirituais. Então aquela alma ela vai se estruturando. Então, na parte um pouco mais avançada da sabedoria da Kabbalah, a gente vê que a alma ela não é uma coisa tão uniforme assim. É uma coisa de muitas camadas. Então a alma ela começa de Nefesh, ela vai Ruach de Nefesh, e ela vai assim, Neshama de Nefesh, Hayá de Nefesh, Yeridá de Nefesh, aí Ruach de Nefesh, e assim por diante. E essa estrutura, ela é chamada de Partsuf. Essa estrutura, os Partsufim, eles são as estruturas da alma, que estão intrinsecamente ligadas com a estrutura dos mundos espirituais. Então, quando a gente vê nos livros de Kabbalah que existem aqueles círculos, aí aquelas camadas em cascata, a gente vê que a da alma ela possui 5 camadas em potencial. E existem 5 mundos em potencial. Um relacionado com o outro. Então, quer dizer que quando uma pessoa está num nível mais elevado, um nível, por exemplo, de Yetzirah, um nível de Briah, por exemplo, ela tem um nível de percepção espiritual que está além do nível do Nefesh de Nefesh, o nível natural, animal. Então, ela já consegue perceber o Criador. A luz que entra nesse vaso, ela está propícia a esse vaso. Isso quer dizer que o vaso ele não tenha mais aquela sujeira que evita que a luz pura preencha esse recipiente. Porque a luz ela não vai preencher o que está em compatibilidade com ela. Não de uma forma total. Ela vai, é claro, exercer uma influência que é chamada de Or Makif, que é uma luz que brilha de longe. É uma luz circulante. Então, essa luz é a influência do Criador para corrigir as criaturas. Então, percebe que o Criador ele dá muitas ferramentas para nós trabalharmos em prol da nossa elevação espiritual. O Criador ele não nos abandonou no mundo e sumiu, simplesmente. Ele nos deixou aqui a ver navios, assim, perdidos num grande deserto. O Criador ele nos jogou nesse mundo onde ele não é percebido, onde ele não é sentido, mas ele vem e ele jorra uma luz que é chamada de Or Makif, que essa luz é exatamente essa influência que nos traz para perto. Todo mundo que está aqui, estudando a Kabbalah, estudando a Torá, recebeu a influência dessa Or Makif, dessa luz. Se não fosse por isso, nós não estaríamos aqui. E se não fosse o nosso desejo de receber, nós não estaríamos aqui estudando Kabbalah. A gente só está aqui estudando Kabbalah porque nós desejamos receber o bem que o Criador prometeu, que é o pensamento da criação, que é fazer o bem às suas criaturas. Então, cadê esse bem? Cadê esse pensamento da criação nesse mundo?
Então a gente começa a procurar, e essa procura, é na verdade chamado de uma saudade. São pequenos fragmentos de luz que ainda ficaram na criação. Para a gente entender melhor isso, a gente pode imaginar um círculo. Quando a gente estuda sobre o Tsim, a gente vê que o Criador, ele cria, né, dentro dele, ele cria um círculo. Esse círculo, o Criador, ele faz um Tsim, ou seja, ele restringe a sua luz, que é a luz de Atsimuto, incompreensível, e ele gera um mundo chamado Ensof, que ainda é infinito. Ensof, o sem fim. Dentro desse círculo, ele começa a restringir cada vez mais. Aí você pode imaginar círculos dentro de círculos. Então, o nível mais baixo, que é o nível central, que ele está mais distante do círculo em si, da linha do círculo, que é o ponto central, é chamado de Malhut de Ensof, a parte mais baixa de Ensof, certo? Então, dentro desse Malhut de Ensof, o Criador quase não é percebido. Mas quando o Criador ele faz esse Tzimtzum, ele não se retira totalmente dessa criação, ele não deixa ela totalmente vazia. Existem ali centelhas de luzes que ficam ali dentro ali de cada recipiente. E isso é realmente a vontade de receber. Sabe o que é a vontade de receber? É você preencher totalmente um recipiente com a coisa mais maravilhosa que ele podia receber. Então você preenche a criatura com tudo de maravilhoso, com a abundância do próprio Criador. E depois você retira essa abundância de dentro e esse vaso ele se torna vazio novamente. Com um pequeno gostinho ali dentro dele, pequenas fagulhas. Então a criatura, enquanto recipiente, ela sente uma carência, uma saudade daquilo que ela já viveu, como se fosse uma memória espiritual. Esse é o desejo de receber, de uma forma mais, vamos dizer assim, mais profunda, para a gente se aprofundar mesmo no desejo de receber. O desejo de receber é isso, é uma saudade do que já foi preenchido. Então, essa criatura que ela está num estado agora de carência, ela já no passado, na criação, ela sentiu toda a abundância do Criador e agora ela não sente mais, porque houve ali uma disparidade de forma. Então imagina só, nós, enquanto criaturas, vivíamos em similaridade com o Criador. Não existiam diferenças entre nós e o Criador, não existiam barreiras. Tudo era no seu estado mais puro possível. Então nós éramos partes de uma montanha, nós éramos parte do todo, nós éramos não indivíduos, não eus. Não existia isso. Todos nós éramos o Criador. O Criador, ele preenchia toda a realidade. A partir do momento em que o Criador ele quer fazer o bem à criatura, e que a criatura sinta por si mesma a experiência de um ser criado, que a criatura ela possa trabalhar suas próprias qualidades, ela possa amar, odiar, ela possa sentir, ela possa querer, ela possa sonhar. Então, tudo isso teve de haver um espaço para a criatura, teve de haver uma carência. Então, o Criador, na sua infinita bondade de fazer o bem às criaturas, ele decide se restringir e dar um espaço para a criatura para que ela possa gerar os seus frutos, para que ela possa ser um ser criador, assim como o Criador.
Isso é a imagem e semelhança do Criador. Porque nós, seres humanos, nós temos a capacidade de sermos criadores, de imitar as atitudes do Criador, numa certa medida. É claro, o Criador é o todo. E nós, como as partes do todo, nós temos também a possibilidade de fazer tsintsums. Nós temos a possibilidade de jorrar em abundância e preencher outras criaturas, assim como o Criador faz. Nós temos a chance de ser um canal para o Criador. Então, olha o grande mérito que existe na criação. Existe um mérito grandioso de nós podermos sermos seres criadores, assim como o Criador. Assim como o Criador ele tem o pensamento de fazer o bem às criaturas, nós podemos ter também o pensamento de fazer o bem às criaturas. Assim como ele fez um Tsintsum, nós podemos fazer um Tsintsum. E como que nós podemos fazer esse Tsintsum? Essa restrição. O Criador é o todo. Ele se restringiu e fez uma carência. Então, dentro dessa carência, estamos todos nós, criaturas. Como que nós fazemos um Tsintsum? O Tsintsum, ele pode ser feito dentro de cada desejo nosso, dentro de cada intenção que a gente faz, dentro de cada ato, pensamento e ação, há uma possibilidade de fazer um Tsintsum. Os conceitos espirituais, eles existem no todo e nas partes. É por isso que Bao'Han Sulam, ele nos ensina de que tudo que existe no geral existe no individual, e tudo que existe no individual existe no geral. Isso quer dizer que em cada parte, cada qualidade nossa, cada ato nosso, cada intenção e cada desejo, existem as 10 sefirot, existem os 5 mundos, existem as 5 qualidades de alma, existem tudo que existe no todo em cada parte do todo. Conseguiram entender como que funciona o mundo espiritual? O mundo espiritual não é um conceito que é restrito a uma coisa. O conceito espiritual ele é aplicável a todas as coisas, porque assim como o todo tem as 10 qualidades, o individual, o objeto, as partes, elas têm as suas 10 qualidades, as suas 10 sefirot. Então, quando a gente quer fazer um tikkun na nossa alma, a gente quer fazer germinar essa semente, a gente quer fazer esse embrião desenvolver numa criança e depois desenvolver no jovem e no adulto, ou seja, você desenvolver o seu partsuf, a sua estrutura da alma, você faz um tsintsum, que o tsintsum é você pegar o seu desejo, você trabalhar com uma kavaná em cima do desejo. Uma kavaná que é o contrário da natureza do desejo. A natureza do desejo é desejar egoisticamente, da sua forma mais rústica. Quando a gente bota uma kavaná em cima do desejo, eu quero receber, mas eu quero receber em prol do Criador e eu quero receber para trazer uma correção a esse mundo. Eu quero ser um com o Criador, eu quero fazer um papel de uma criatura com devekut, uma criatura próxima ao Criador, colada ao Criador. Então, esse tsintsum, esse tsintsum, que é o desejo de fazer o bem às criaturas, nós podemos usar em cada ato, pensamento e ação que nós tomamos nesse mundo. E é claro que isso é difícil, falar assim numa aula é fácil, o difícil é aplicar na nossa vida cotidiana. Então, acredito que esse pensamento, essa mudança de paradigma, da gente ter em mente que nós fazemos parte do todo, que nós somos fragmentos vazios, mas que em um momento da criação nós estávamos completamente cheios e um só com o Criador, uma só essência, uma só coisa, que não existia diferença entre criatura e Criador,
era tudo absoluto, era tudo infinito. Nós já sentimos essas qualidades anteriormente. Então, nossa alma, ela já tem uma vivência do que é a Shefá, o que é a abundância, o que é a luz, o que é fazer parte do todo, o que é fazer parte da luz do Criador. Porque nesse momento não existia um vaso e uma luz, só existia a luz. E o que cria o vaso é justamente a luz. Esses são conceitos fundamentais da sabedoria da Kabbalah para a gente entender a nós mesmos, entender o nosso mundo. Para ficar um pouco mais simples da gente conseguir entender, é só vocês imaginarem, por exemplo, vamos botar uma cortina, ou o que pode ser bom assim, para a gente conseguir perceber de uma forma prática. É como minha mão aqui. Aqui não existe, como ela está nivelada, não existe diferenças aqui de níveis. Quando o Criador ele faz o Tsimtsum, a luz do Criador, ela vem, ela bate aqui e ela vai para o fundo. Quando ela vai para o fundo, ela forma a estrutura mais ou menos assim, recipiente. Quando ela faz essa pressão, ela preenche aqui, não existe diferença entre luz e vaso. É a própria luz, é a própria ação da luz, da influência do Criador. Então está tudo preenchido completamente. Quando a luz ela parte no Tsimtsum e ela deixa pequenos fragmentos aqui, percebem que aqui já é um recipiente, só que um recipiente vazio agora. A própria luz, ela cria o recipiente. Isso quer dizer que o próprio Criador, ele cria o desejo de receber através disso. O que anteriormente não existia, a luz vem e ela faz esse movimento e ela parte, ela cria uma carência, ela cria um vaso. Justamente a carência é isso. Nós não sentiríamos carência se previamente não tivéssemos sido preenchidos totalmente por essa luz e a luz partisse. Então ela deixa uma saudade, ela deixa aqui pequenas fagulhas de desejo de voltar a isso. Essa criatura aqui, que é a criação total, que é o desejo de receber, ela quer novamente voltar a ser uma só com o Criador, porque ela vê que não tem sensação melhor do que fazer parte do todo, de fazer parte do próprio Criador, do infinito. Mas o Criador, ele faz isso justamente para poder fazer o bem às criaturas. Isso foi necessário. Foi necessária essa separação. E foi necessário o desejo de receber, para que poder receber o bem do Criador. Receber o bem conscientemente, receber o bem através do trabalho espiritual, do trabalho nesse mundo, de adquirir propriedades semelhantes ao Criador, de poder ser uma pessoa melhor a cada dia, de poder viver as felicidades, tristezas, alegrias. Então, tudo isso faz parte da vivência humana, até as coisas negativas. Isso é saber usar toda a criação, é usar o que foi dado de positivo e negativo, entre aspas. Porque tudo tem a sua função. Na verdade, a ideia de bem e mal, ele só existe numa certa percepção da criatura. No nível, por exemplo, vamos dizer assim, no nível de Yehidá, no nível de Adam Kadmon, por exemplo, é um nível elevadíssimo espiritual, as coisas já não têm essa separação, o bem e o mal. Entendem? Tudo ainda faz parte do todo. É como se aqui em cima tudo é uniforme, é tudo uma coisa só, e quando ele vai abaixando, ele vai tomando as dualidades, ele vai tomando conceitos, adquirindo propriedades, e com isso ele vai tomando uma complexidade.
o nosso mundo é o mais complexo que existe. Essa ideia, assim, a ideia de que os mundos espirituais, eles são complexos, extremamente incompreensíveis. A ideia é o contrário. O nosso mundo, ele tem uma complexidade muito grande, e os mundos superiores, quanto mais elevados eles são, mais simples eles são. Porque o todo é o mais simples possível. Então, por isso que o Rambam, Maimônides, ele diz que no Moreh Nevuchim, o Guia dos Perplexos, ele diz que o Criador, a essência do Criador é a coisa mais simples possível. E a criatura aqui, ela é cheia de complexidades, ela é cheia de conceitos, mas tudo que é complexo parte do simples. Não é? Então, tudo que é um objeto, uma substância, um substrato, né, se for falar em filosofia, ele parte de um objeto mais simples do que ele. Então, a gente vê que a fonte de tudo é a extrema simplicidade. E essa simplicidade, o infinito, ele tem o potencial de gerar tudo, de gerar todas as possibilidades possíveis. Então, assim, dentro ainda do foco da nossa aula para não se desviar para outras coisas, porque a sabedoria da Kabbalah é muito vasta. Então, você entra num conceito, daqui a pouco você vai entrando e vai para outros caminhos. Mas dentro do que Baal HaSulam está dizendo aqui, a criatura, ela tem a probabilidade, ela tem a missão dela corrigir a si mesma e dela ter uma percepção da providência divina em si. Então, o Tzadik é aquele que justifica o Criador, porque ele vê que o Criador é o bom que faz o bem. O Rachá é aquele que não justifica o Criador. Então, ele não vê a providência divina como algo positivo. Ao contrário, ele vê tudo como se fosse uma grande calamidade. Então, ele não justifica o Criador. E às vezes é difícil a gente conseguir justificar o Criador. Às vezes é muito difícil pelas coisas que a gente vê acontecendo no mundo, que acontece com pessoas que a gente conhece. Quando a gente olha o jornal todo dia, a gente vê as notícias, vê as guerras aí. Então é difícil justificar o Criador muitas vezes, porque nós não estamos em similaridade de forma com o Criador. Então o nosso trabalho mais importante é a gente conseguir adquirir essa similaridade de forma com as propriedades dele, do Criador. E com isso a gente conseguir enxergar a verdadeira providência divina. Aí a gente vê que não existe mais o bem e o mal, que tudo está acima disso, o Criador está acima de todos esses conceitos que existem aqui no mundo de Olam Hazé, no mundo de Asiá. E só para finalizar esse 6º artigo, na próxima aula a gente vai para o 7º. Ele termina nessa parte que a sensação dos órgãos, elas não são compatíveis com o bom que faz o bem. O que quer dizer isso? A gente vê que o nosso corpo, muitas vezes quando a gente faz uma coisa pela Torá, a gente faz um mandamento, alguma coisa desse tipo, o nosso corpo muitas vezes não quer fazer isso. Ele quer algo mais agradável. É preferível o descanso do que o trabalho, porque o trabalho dá trabalho. Então, dá trabalho você trabalhar assim para refinar a sua alma, para trazer um tikkun para a sua alma. Dá trabalho, exige esforço. E a nossa natureza muitas vezes quer o descanso.
prefere deixar, postergar algo que a gente deveria fazer, não dá a devida atenção. Tudo que é espiritual tem menos valor, porque não é palpável, a gente não sente. Então, nós não damos, muitas vezes, a importância ao que é alimento da alma, mas a gente dá importância às coisas mais primitivas do nosso ser. É o descanso, as coisas mais fáceis de obter prazer. Então, tudo que traz um prazer para nós e exige menos esforço é aquilo que a nossa natureza é mais condicionada a fazer. Então, se algo que eu fiz, uma atitude minha, ela dá muito prazer e ela exige pouco esforço de mim, então esse ato, ele tem mais facilidade da gente humano fazer isso do que a gente sentar, ler, estudar, com o objetivo de se tornar pessoas melhores, de refinar as nossas midot, as qualidades, porque isso dá trabalho, isso é difícil. Então, a nossa natureza é extremamente difícil de trabalhar. E isso é o que traz mérito a nós, criaturas. E é por isso que o Criador ele criou a nós com essa configuração. Justamente para a gente ter mérito e não comer o pão da vergonha. Essa é a grande bondade do Criador. Porque a criatura não teria mérito algum se ela continuasse naquela forma, se não houvesse um tzimtzum na criação. Se não houvesse um tzimtzum na criação, nós não teríamos espaços para nossos próprios desejos, para as nossas próprias intenções, trabalho, os nossos próprios objetivos enquanto seres humanos. Não teria espaço para isso, porque seria tudo o Criador. Não teríamos mérito algum, seríamos só uma parte do todo. Mas essa sensação que a criatura teve de fazer parte do todo é tão inexplicável, é tão sublime do momento antes do tzimtzum, que existe fagulhas dentro de nós que querem voltar a esse estado, querem voltar a receber todo o prazer. Mas como elas não estão refinadas, elas estão no mundo de Asiá, que recebe muita pouca luz de uma forma revelada, recebe tão pouca luz que essas fagulhas, esses desejos, não sabem muito bem como chegar, como voltar àquele estado que ele sentiu antes do tzimtzum. Então, ele tende a querer as coisas mais fáceis, as coisas que levam menos tempo, que levam menos complexidade de obter. Olha só como a nossa natureza é. Muitas vezes a gente prefere assistir um vídeo curto, seja um story, um reels no Instagram, seja qualquer coisa assim, TikTok. Muitas vezes a gente prefere essas coisas que lançam dopamina no nosso cérebro, prazer, e são fáceis, é só você ir deslizando a tela, e a gente prefere pegar informações que muitas vezes são inúteis, mas tem muita coisa útil também, né, que é rápida, do que abrir um livro e ter o trabalho de se aplicar na leitura de um livro, sentar numa cadeira e realmente estudar, exercer o trabalho mental para você aprender aquilo, absorver aquele conhecimento. Então, olha como a nossa natureza é difícil de lidar, é difícil de trabalhar. Acho que todo mundo sente isso. Sente uma sensação de que ainda não é suficiente tudo que a gente faz. E essa é justamente a força que nos leva a querer mais e mais. Justamente esse incômodo que todos nós sentimos dentro de nós. Essa sensação de que nunca estamos completos, nunca chegamos
a uma conclusão. E isso é bom. É bom não chegar a conclusões. É bom não chegar num estado onde você simplesmente para. Como a gente já viu nesse livro aqui, do Shammai, que ele fala sobre uma pessoa, né, que ela chegou a um certo nível de Torah e Mitzvot, e ela diz, graças a Deus eu tenho Torah e Mitzvot. O que eu poderia querer mais? Ou seja, a pessoa ela para de crescer. Ela tem um nível de Torah e Mitzvot, um certo nível, mas ela se contenta com esse nível. Mas existem muitos outros níveis acima, muito trabalho a se fazer nessa alma, nessa pessoa. Mas a pessoa ela começa a relaxar, a se acomodar mesmo naquele estado atual. Ou seja, não há desenvolvimento, não há desenvolvimento sem o incômodo, sem essa sensação de que falta alguma coisa. E essa sensação é importantíssima. Todos nós sentimos isso de uma certa medida, que falta algo ainda. Então, por isso que nós estamos estudando aqui, a gente está se reunindo aqui, tendo aula com o Rodrigo, tendo aula de Kabbalah aqui, tendo aula com o Renato, das leis. Tudo isso porque nós sentimos que ainda falta algo para preencher, falta algo a ser corrigido. E esse é justamente o desejo de receber. Essas são as fagulhas querendo retornar à fonte, querendo retornar a ser um com o Criador. Porque essa é a sensação máxima. Nós, enquanto aqui, nesse mundo de ACA, não temos a noção do que é isso. Não temos um conhecimento do que é isso. Mas a nossa mais essência, a nossa parte mais essencial da nossa alma, ela um dia percebeu isso, antes do Tzimtzum, antes da restrição do Criador. E ela quer voltar a ter isso. É como uma criança que sente falta dos seus pais. É como uma criança que ficou órfã. E os seus pais estão longe dela e ela teve uma vivência com os pais durante a infância. Só que, de repente, esses pais viajaram, ficaram muito longe. Então, a criança sente uma saudade de retornar ao seu lar, a retornar aos seus pais que lhe deram o bem, lhe deram a vida. Então, é com isso que a alma ela sente essa vontade de retornar ao Criador. E é isso que nos dá essa sensação de ter um vazio, de ter algo ainda não completo, porque nós somos seres incompletos, nós somos seres ainda em desenvolvimento. O ser humano, ele não é um produto completo. O ser humano, ele é uma ponte entre um animal, o animal e o ser humano corrigido, que seria o ser humano da era de Mashiach, né? Seria o ser humano com as suas qualidades corrigidas. Seria o ser humano altruísta. E a gente vê que isso é muito distante ainda, parece uma coisa muito utópica ainda devido ao nosso estado. E a aula está acabando aqui, falta 2 minutos. Todo mundo conseguiu entender a aula de hoje? Alguma dúvida, alguma coisa para acrescentar? Muito boa aula, Eduardo. Excelente. Baruch Hashem. Eu espero que todo mundo consiga aplicar isso, todos nós, na nossa vida diária, de querer, de voltar realmente à nossa fonte. כולם קדושך יש עלי כולם קדושך